Olá, tudo bem? Afinal, o que é o tal promotor de justiça? Esse é o nosso tema de hoje. Há uma confusão enorme em torno desse assunto. Poucas funções são tão desconhecidas da população. O promotor de justiça é um agente público, não é, do Estado, e ele tem tarefas interessantíssimas. Mas a primeira pergunta que surge quando nós falamos do promotor é: ele pertence ao poder judiciário ou ao executivo? O que lhes parece? O Ministério Público remonta à história dos antigos funcionários do rei que tinham a tarefa de cobrar impostos. É daí que dizem ter surgido o velho e combativo promotor de justiça. É certo que esses guerreiros da lei vêm aí perseguindo os sonegadores e coisas assim, mas no Brasil nós temos uma roupagem muito especial para o promotor de justiça. Diferente de outros países, o promotor de justiça brasileiro, ele é um agente interessantíssimo. E se nós sairmos do Brasil e formos até ao nosso vizinho Portugal, não é? Vizinho de costumes, de hábitos, de língua, não é? O Portugal há uma coisa muito curiosa. O promotor de justiça lá, ele é um agente do Estado, mas ele faz parte do Poder Judiciário, tá? E até há pouco tempo havia uma coisa muito curiosa, que o cidadão prestava um concurso, ingressava no Poder Judiciário e ele poderia optar: olha, eu quero começar no Ministério Público. Aí fica lá 5 anos: não, agora eu quero ir para o Judiciário, estou cansado de ser promotor de justiça. E depois: não, eu quero voltar para o Ministério Público. Enfim, o Ministério Público hoje em Portugal tem algumas diferenças e inclusive assumiu lá um controle mais próximo das investigações policiais. E se nós formos na Argentina, que é a figura do delegado de polícia. Nós temos lá o Ministério Público, que é chamado Ministério Público Fiscal, e esse Ministério Público tem lá os seus agentes que cuidam da delegacia de polícia. De fato, ele tira um plantão lá na delegacia, controla o serviço dos agentes policiais e vai para o fórum, faz audiência, essa coisa assim, esse vai e vem. E é uma experiência diferente da nossa, não é? Mas o Brasil tem um Ministério Público que, na nossa ótica, é um design ideal, não é? E a população admira muito, o Ministério Público é um órgão muito respeitado, tem algumas críticas aqui e ali que se fazem contra a instituição, mas, de um modo geral, é uma instituição que gosta de muito prestígio popular, segundo os últimos levantamentos que vêm sendo feitos aí ano a ano. De 1988 para cá, nós temos a configuração dada hoje ao chamado Ministério Público, ou Parquet, ou Promotoria de Justiça, como queiram dizer. A instituição que tem lá o CNPJ registrado é a Procuradoria-Geral de Justiça. Mas e a nossa pergunta inicial? Faz parte do Poder Judiciário? Aqui no nosso caso, não. Nem no vizinho de Portugal, né? Hoje não é mais assim. Mas o Ministério Público brasileiro, ele tem uma autonomia, porque ele não faz parte também do Poder Executivo. Já fez, mas hoje não. Quando os promotores pertenciam ao Poder Executivo, era uma coisa muito curiosa, porque para nomeação, promoção, transferência, eles dependiam sempre de um político. Tinha que ter um padrinho deputado para ir lá pedir, e essa coisa toda que faz parte de uma história aí do século passado, não é? E põe distância nisso. Talvez antes de 1988 essa prática já estava em extinção. Mas de 88 para cá já não funciona assim. O Ministério Público tem de fato uma autonomia muito interessante. Alguém já ousou dizer: bem, o Ministério Público é o quarto poder. E logo surge uma outra ideia, né? Ei, espera, quarto poder é a imprensa.
Então, o Ministério Público seria um quinto poder? Como é isso? Na verdade, não é um poder, não, tá? Alguns mais entusiasmados ousaram dizer que poderia se equiparar a um poder, porque tem independência funcional, administrativa, financeira, ou seja, assim como a Assembleia Legislativa de um Estado e o Tribunal de Justiça de um Estado tem lá os seus duodécimos que eles recebem do Poder Executivo para cumprir a rotina do seu dia a dia financeiro, o Ministério Público também o tem. E, ademais, ele abre concursos quando quer, sem pedir benção ao governador, ele tem autonomia para remover os seus membros e organizar as funções e distribuir as tarefas. Então, o Procurador-Geral de Justiça, de fato, é um ente estatal investido de muito poder para comandar a instituição Ministério Público em cada estado. Não olvidamos da existência do Ministério Público na instância federal, que também tem as suas características muito especiais. Vamos lá, que o Ministério Público na instância federal, ele tem uma forte ligação com o presidente da República, não é? Que chega a designar o seu chefe. É interessante isso. Entretanto, mesmo sendo designado pelo presidente da República, o Procurador-Geral de Justiça tem, ou deveria ter, uma autonomia muito grande. Todos nós já vimos em algumas situações, ele vai lá, processa o presidente da República, não é? Assina denúncias e leva, enfim, uma vida aparentemente muito independente. É assim que deve ser, independente. Mas quais são as funções do promotor de justiça? O promotor de justiça tem a sua responsabilidade nos termos legais, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Bom, seja como você interpreta essas expressões aí um tanto vagas, não é? Mas o Ministério Público tem uma tarefa muito específica dentro de uma nação de ajudar a zelar pela estabilidade do sistema de freios e contrapesos entre os poderes e de defender a democracia, em última análise, e também, em se tratando dos interesses do cidadão em si, é o Ministério Público uma espécie de procurador social, não é? Que defende os interesses individuais, indisponíveis. E, em nome do Estado, ele atua como uma espécie de um advogado para levar à frente as acusações contra os criminosos, cobrar do Poder Judiciário uma punição aos culpados e fiscalizar isso até a última instância, que for caso necessária. É assim que o promotor de justiça trabalha. Ele tem essas funções muito relevantes e na área criminal ele tem aí uma tarefa das principais, não é? O combate à criminalidade. E nós todos já vimos, não é, na televisão, o promotor de justiça trabalhando na defesa lá no tribunal do júri. E ele chega ali, faz todo aquele trabalho e com aquela beca, não é? Não é toga, não é? A toga é do juiz de direito. Pois bem, o promotor de justiça, portanto, ele promove a defesa da sociedade através do seu serviço de uma defesa dos interesses individuais indisponíveis e faz também a defesa da sociedade acusando os culpados. E a palavra é essa mesmo, ele faz ali uma espécie de um relatório mostrando para o judiciário o fato criminoso que o cidadão praticou e chega para o juiz e diz, olha, nós precisamos de uma boa condenação para esse culpado, porque de fato ele é culpado. Óbvio que se o Ministério Público, na pessoa do promotor de justiça ou do procurador de justiça, ou procurador da República, o nome varia aí dependendo da instância e da instituição a que esse membro do Ministério Público pertence. Mas enfim, se o promotor de justiça, digamos assim de forma genérica, ele entende que um preso é inocente, ele vai dizer para o juiz, olha, a polícia prendeu, mas depois das apurações eu vejo que esse homem é inocente, ele precisa ser liberado. E o juiz, por óbvio, vai concordar com o promotor. Não é? Se o juiz não concorda, o promotor tem um recurso para fazer a uma instância superior pedindo lá que, digamos, os chefes daquele juiz, não é? Veja quem tem razão, se é o promotor, se é o juiz.
Tanto no caso de condenação ou de absolvição, a prática é essa. O Ministério Público vai requerer do Poder Judiciário uma sentença assim ou assado. E se ele não gosta daquela sentença, ele tem o direito de recorrer à instância superior, onde estão lá outros julgadores, evidentemente não são chefes, né? São membros do Poder Judiciário, chamados desembargadores ou ministros, ou seja como for, são encarregados de rever as decisões dos órgãos inferiores. Portanto, o Ministério Público tem, além do poder de levar o fato ao juiz, ele tem o poder de recorrer da decisão do juiz se o entender conveniente. E não é só o júri, ele também atua nos processos comuns, no combate ao crime organizado, e haja promotor, não é? Porque, lamentavelmente, nós temos no nosso país um grande número de ocorrências criminosas. E sabemos que isso, às vezes, pode parecer assim que nós estamos difamando a nossa gente, mas não é isso, não é isso. Na prática, infelizmente, nós temos uma liberdade, por assim dizer, para praticar crimes de uma forma assustadora. Não é comum o mesmo número de crimes em outros países, na maioria dos demais. Não é o nosso objetivo dessa noite, mas as estatísticas apontam fatos muito curiosos. Rapidamente eu lhes diria que a violência, por assim dizer, ela é medida para fins acadêmicos e de estatísticas no mundo todo, a partir do número de homicídios, que são dados que dificilmente as pessoas têm chance de maquiar, não é? Imagine um crime de furto, a pessoa furta um celular seu, você diz, não vou à delegacia, tempo que eu vou perder lá, e não vão achar o culpado, deixa isso para lá. Ocorre uma ausência de notificação, e isso nós chamamos de cifra negra. Mas quando ocorre um assassinato, normalmente as autoridades tomam conhecimento, não é? Normalmente tomam conhecimento. E aí vem o registro. E nós sabemos que o número é medido com base no número, na quantidade de homicídios ao ano para cada grupo de 100 mil habitantes. Ok, quantos homicídios ao ano acontecem no Brasil para cada grupo de 100 mil habitantes? Eu poderia dizer assim, grosso modo, que ocorrem 30 homicídios ao ano para cada grupo de 100 mil habitantes. E isso dá um trabalhão danado aos promotores de justiça, porque eles são encarregados da persecução penal, não é? De tentar pôr esses homens na cadeia de alguma maneira, esses assassinos. E você pode perguntar para mim, professor Joaquim Miranda, afinal de contas, e nos outros países? Esse número é diferente? Eu posso dizer, em quase todos, esse número é um pouco inferior, tá? Se você chega, falamos ainda há pouco na Argentina, não é? O número deles lá está em torno de 3, Portugal está em torno de 2, Estados Unidos 3 e tal, e a América do Sul, de um modo geral, esse número não chega a 2 dígitos, em média. E o Brasil com esse número lá em cima, não é? Caramba, o que há de errado com a gente, não é? Eu perguntei isso numa ocasião que eu recebi um convite para representar os meus colegas promotores de justiça e participar de um evento patrocinado pelo governo dos Estados Unidos, que levou lá alguns promotores brasileiros para conhecer o sistema de justiça e o sistema penitenciário norte-americano. E ficamos lá por conta deles durante 16 dias e pudemos assim conhecer em geral como que a justiça funciona, como que são os crimes, a imposição de penas. E uma coisa me chamou a atenção ao conhecer os presídios deles. Eu vi que aquele americano, norte-americano branquinho, típico, ele não estava atrás das grades. Tinha lá colegas latinos, aquele rosto típico do brasileiro, do mexicano, ou então alguns negros. E eu disse logo que tive chance para um chefe de uma grande penitenciária na Pensilvânia. Eu disse, vocês são muito seletivos. Vocês não prendem o norte-americano típico, vocês prendem latinos e negros. Ele disse, eu acho que você tem razão, Joaquim.
A gente, para te falar a verdade, nós adoraríamos ter chance de prender esses caras aqui, norte-americanos, típicos aqui, mais branquinhos. Mas, danado, eles andam assim, tão certinhos na lei, esses caras não têm coragem de cometer crimes, viu? Eles, assim, normalmente andam mais certos. Aqui e ali cai um. Mas olha, Joaquim, você viu a reportagem recente, naquela época, que já tem alguns anos, talvez aí uns 8 anos já. Ele disse, você viu a reportagem recente do brasileiro que resolveu sair atrás dos carteiros, furtando os produtos deixados nas casas das pessoas? Aconteceu isso, uma coisa ridícula, não é? O carteiro lá leva as encomendas, o presente de Natal e deixa na porta da casa das pessoas e vai embora, não é? E o brasileiro viu que era fácil furtar aqueles produtos e saiu com o carro assim um pouco mais distante e o carteiro deixava o presente, quando distanciava um pouquinho, ela pegava o presente, punha no porta-malas do carro, fechava, dirigia um pouquinho, onde o carteiro deixou o próximo, olhava, ia lá, furtava. Depois que já estava com o carro quase cheio, a polícia, que estava no outro carro um pouco mais atrás, falou, bom, chega de brincadeira, né? Vamos atrás desse homem e vamos prendê-lo. E o prenderam e disseram, olha, isso não se faz, meu amigo. E ele não tinha o que falar, não é? Foi preso em flagrante. E então o meu conhecido lá da prisão da Pensilvânia me disse, Joaquim, um norte-americano, seja ele branco ou negro, ele não faria isso não, viu? É muito raro você ver ele fazer isso. E por que o brasileiro pensou que poderia fazer isso, não é, Joaquim? Olha, eu não sou dado a essas questões filosóficas e não me atreveria, num bate-papo rápido desse, né, de poucos minutos, me aventurar a dizer por que as pessoas praticam crimes, não é? Eu ouvi recentemente um grande jurista chamado Eugênio Raul Zaffaroni, e ele dizia, olha, ninguém sabe por que o povo pratica crime, não é? As causas são muito difíceis, e mais difícil ainda é saber o que fazer com o criminoso. E ele completou até com uma frase curiosa, ele dizia, parece que a prisão é uma das piores soluções, mas é a única que a gente tem à mão, então vamos continuar prendendo aí os culpados, não é? Porque pelo menos, no mínimo, a gente fica livre dele por alguns anos, deixando-o atrás das grades. Se ele quiser aprender alguma lição, não sei lá se tem jeito, mas pelo menos ele tem essa chance de refletir um pouco enquanto está recolhido à prisão. Ora, o que faz, portanto, o promotor de justiça, além de perseguir os criminosos e falar um pouco, né? Esse povo gosta de falar e devagar um pouco, já deu para ver, não é? Bem, eles também trabalham na fiscalização das penas. Depois de preso, o cidadão continua na mira do promotor de justiça. Ele vê se a pena está sendo cumprida corretamente, se não tem algum benefício lá na cadeia. E eu acho que tem alguém daí dizendo assim, Joaquim, esses promotores aqui perto de mim estão precisando de trabalhar um pouco mais então, porque eu tenho ouvido falar que a cadeia aqui perto anda uma festa danada, viu? Bom, isso não é novidade. A gente sabe que aqui e ali existem irregularidades sim, mas os promotores, que são poucos, não é? Eles vão lá uma vez ao mês às prisões e tentam fiscalizar, conferir aquilo, e aqui e ali acabam processando funcionários públicos que estão agindo mal ao fiscalizar o preso. Bem, mas o promotor também trabalha na área civil. Ele tem algumas tarefas relevantes na área civil, tá? Ele está ali também para defender a sociedade como uma espécie de porta-voz dos interesses comunitários. Ele defende a infância, sim, qualquer problema com criança, até aquelas questões assim mais delicadas, que têm a ver com doenças mentais, internação compulsória,
que são temas que demandam um baita discurso e uma baita disputa jurídica, porque os interesses opostos se mostram em todas as questões levadas ao judiciário, relacionadas à internação compulsória do dependente químico, do doente mental, etc. Sempre tem um bom grupo para dizer que ele está certo, e tem outro grupo não menos significativo para dizer, olha, isso não pode ser assim. Então você imagina como é que o promotor se posiciona nessa história toda, mesmo porque a legislação não é lá tão clara, tá? Não é lá tão clara. É por isso que desperta, assim, tantos debates. Mas o Ministério Público se interessa também pela defesa dos portadores de necessidades especiais. Oh, sim, ainda há pouco tempo os promotores de justiça de Uberlândia disseram para o prefeito, disseram por escrito, né, num inquérito civil público, se o senhor não conseguir a regularização dos estabelecimentos comerciais, industriais de prestação de serviço da cidade, que eles tenham acessibilidade, né, aquelas rampas para os cadeirantes e outras facilidades. Se o senhor não conseguir isso, o senhor tem que caçar o alvará dessa gente, senão nós vamos te processar e te responsabilizar, inclusive pessoalmente, do ponto de vista financeiro. E o prefeito ficou desesperado, não é? A associação comercial veio e disse, calma, prefeito, e disse, vocês não tem um promotor na cola de vocês aí, não é? Eu estou aqui enfrentando muitos apuros. Essa foi uma realidade de difícil contorno, mas chegaram depois a um consenso. Bem, além da defesa dos portadores de necessidades especiais, poderíamos falar também na defesa do consumidor. Já viram promotor atuando em casos de grande repercussão, né? A Fiat lançou um carro que quebrava o cubo da roda e o promotor moveu uma ação pedindo para responsabilizar por todos os carros que teve esse acidente, porque o consumidor, tal. Normalmente o Ministério Público age nas questões macro e as questões de defesa do consumidor de forma individual, ele fica disponível para contratar um advogado ou pedir ajuda de um defensor público ou de um advogado pro bono. Mas há sim uma defesa genérica muito acentuada na defesa do consumidor. Também na defesa do meio ambiente. O promotor está sempre preocupado, o rio, a poluição, o ar, a fumaça daquela fábrica, etc. E move ações contra as pessoas responsáveis, exige, pede ao judiciário para impor multas altíssimas, loteamento irregular, falta lá não sei o que, vai contaminar o aquífero lá embaixo, a infiltração artificial. E sempre uma preocupação grande dos promotores, alguns estudam com grande profundidade esses temas para se especializar na defesa do meio ambiente. Mas, outro tópico, fiscalização da probidade administrativa. E aí você sabe que tem muito serviço, não é? É a hora de bater de frente com o administrador, com o prefeito, com o governador, com o presidente, com o administrador público em geral de outras esferas, que recebe verbas públicas e promove uma má versação dessa verba. Essa gente responde perante o Ministério Público, que os leva às vezes às barras dos tribunais aí e exige penas pesadas. Sim, sim, sim. As penas podem ser de ordem criminal, de ordem civil e podem ser mesmo de ordem financeira, não é? Uma reparação de dano, o caso de uma empresa que às vezes é condenada até à pena de morte, a desconstituição da pessoa jurídica, não é? O Ministério Público eventualmente maneja ações com esse objetivo. Ok, então o Ministério Público tem uma tarefa bastante interessante. Além disso, trabalha nos chamados interesses indisponíveis, a questão dos registros públicos, a defesa da família como um todo, e trabalha em diferentes setores, como a justiça comum, a justiça militar, e nós temos em vários lugares as chamadas auditorias militares, e lá, obrigatoriamente, do lado do juiz, vai ter um promotor de justiça, ou um procurador de justiça, ou um procurador da República, que vai atuar, sim, obrigatoriamente, na defesa dos interesses da sociedade, exigindo que aquele militar que praticou um crime seja punido adequadamente, e às vezes exigindo que ele faça uma reparação de danos e etc.
A outra esfera que eu gostaria de mencionar é a esfera do trabalho. Tem também o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e tem também o Ministério Público junto ao Tribunal Eleitoral. Tem Ministério Público aí por todo lado, viu quantos? Enfim, quais os principais desafios que enfrenta o Ministério Público? Olha, não dá para esconder, o carro-chefe do Ministério Público é o combate ao crime. E eu tomei um tempão ainda há pouco para dizer que o Brasil é um país onde se cometem muitos crimes. Daí dá para ver que o Ministério Público tem aí no seu cotidiano uma tarefa de enfrentar a corrupção, esse clientelismo que está, assim, de certa forma, arraigado na nossa população, né? E bater de frente com o interesse, às vezes, de muita gente poderosa. Você vai ter uma pergunta na sequência, eu creio. Dizer para mim, Joaquim, e já que ele bate de frente com poderosos, como que fica isso? Aqui ele não tem uma ameaça, ele não corre algum risco de vida? Olha, corre, né? Você pode ver que, eventualmente, a gente tem notícia da morte de um promotor de justiça. Aqui, bem perto de onde eu estou falando, em Belo Horizonte, nós temos aqui uma avenida logo abaixo, chamada Avenida Prudente de Moraes, onde foi assassinado um promotor de justiça há alguns anos. E ele era um promotor poeta, e neto do José Lins do Rego. E esse moço fazia um trabalho bacana, combate aí a sonegação fiscal, combustível adulterado, essa história de direito do consumidor, né? Ele era assim muito combativo. E acabou sendo assassinado por um dos criminosos que ele conseguiu levar um processo grande contra ele. Então, essa profissão tem esses desafios e, às vezes, alguns riscos. Agora, qual profissão que não tem risco? Não é? Pense na profissão do policial, por exemplo. Policial militar, não é? Ele enfrenta riscos a todo instante, não é? Muito mais que o Ministério Público. Sim, porque o Ministério Público normalmente está atrás de uma mesa, fazendo o seu trabalho, às vezes com consequências pesadíssimas contra os criminosos, mas ele não sai na rua, não troca tiros, essa coisa como faz um policial, não é? Bem, como é que é o dia a dia do Ministério Público? O promotor de justiça, que representa o Ministério Público, ele tem um dia a dia mais ou menos como o de um juiz de direito, em linhas gerais. Você sabe que, tecnicamente, ele é chamado também de magistrado, muito embora a nossa prática tenha reservado essa palavra mais para os juízes. Mas em outros países é comum dizer que são magistrados do Ministério Público ou magistrados do Judiciário. No nosso caso, os promotores de justiça, eu disse que se assemelham muito aos juízes nos aspectos funcionais, porque trabalham no fórum, normalmente, vão lá todos os dias, participam de audiências, e fazem muitos arrazoados por escrito, não é? Nesse aspecto lembra muito o trabalho do juiz de direito, e sabem que tem o mesmo salário, não é? As mesmas garantias constitucionais e trabalham de forma muito intensa. É lugar comum dizer que a quantidade de promotores de justiça parece estar sempre aquém da necessidade. Se você quer saber, nós temos pouco mais de 15 mil promotores no Brasil e calcula-se que o ideal seria pelo menos 25 mil. Bom, esses guerreiros aí da promotoria de justiça estão espalhados, normalmente onde tem um juiz, tem lá um promotor desempenhando o papel complementar ali para a promoção da justiça. E claro, não vamos esquecer que tem sempre um advogado também, não é? Fazendo o seu papel constitucional e legal na defesa também do individual que está ali respondendo. Toda pessoa, quando é julgada, precisa sim da presença de um advogado do seu lado. Mas não estamos aqui para falar hoje da OAB e nem do advogado. Estamos aqui para falar do promotor de justiça e já sabemos, portanto, que ele tem um cotidiano muito similar ao dos juízes, participando de audiências, atuando em processo, etc. Além disso, extrajudicialmente, não é?
ele faz aquilo que nós já dissemos ainda há pouco. Tem muito trabalho administrativo, de acompanhamento das atividades policiais, requisitando inquéritos, participa eventualmente de grupos de trabalho, apoiando investigações, e tem aí uma celeuma aí em torno do fato de que alguns entendem que o Ministério Público pode investigar autonomamente, outros entendem que não pode. Parece que a posição intermediária é a que vem sendo mais aceita, de que o Ministério Público trabalha nessas investigações de forma subsidiária, apoiando a polícia, sempre formando às vezes um grupo de trabalho, e isso parece ser o mais sensato e o que vem sendo mais aceito por todo o país. Quais são as exigências? Quais são as exigências para se tornar um promotor de justiça? Ok, nós devemos lembrar pelo menos 3 exigências. Primeira delas é ser bacharel em Direito. Ah, sim, a pessoa tem que fazer um curso de Direito, não é? Com duração de 5 anos, como todo curso de Direito tem essa duração. Bem, em segundo lugar, ele deve fazer a prova do exame da ordem e ser aprovado, e algumas profissões não exigem isso, né? Como, por exemplo, os delegados de polícia, mas o Ministério Público, mais recentemente, tem exigido essa formalidade. Por fim, ele precisa ter prática. Ele não pode acabar de sair da faculdade, fazer o concurso e daqui a um mês ele já é um promotor de justiça. Isso já foi aceito há alguns anos. Hoje, todavia, exige-se que ele tenha uma prática ali de prática jurídica. Ele pode ter atuado como advogado, como um assistente, ele pode ter atuado como um servidor público, um escrivão de uma vara, de um cartório, enfim, se ele tem uma prática no mundo jurídico e essa prática dure pelo menos 3 anos, então ele poderá, com base nessa atuação profissional, se inscrever para o concurso de Ministério Público. E esse concurso é um concurso de provas e títulos. E a pergunta que vem na sequência, eu sei o que você gostaria de me perguntar e eu já vou responder. A prova é difícil? Assim, tem fama de ser uma das mais difíceis dos concurseiros aí, né? Eles normalmente dizem que a prova do Ministério Público é muito difícil, exige-se muito, tem que memorizar muitas leis, etc. Óbvio, a exigência que se faz para o desempenho do cargo é uma exigência severa, não é? É preciso que se domine bem mesmo as ciências jurídicas. É por isso que o promotor consegue trabalhar com facilidade em tantas áreas distintas como nós falamos, né? Defesa de meio ambiente, de consumidor, de tributação e por aí vai. Ok. Quais disciplinas seriam mais relevantes? Se você já é formado em Direito, e você já tem a prática jurídica e você agora quer passar no próximo concurso do Ministério Público do seu estado ou Ministério Público da União, o que é que você deve estudar? Eu posso dizer para você o seguinte, parece que o mais importante é você estar dominando muito bem o direito penal e o direito processual penal. Obviamente, você precisará estudar com afinco também o Código Civil, o Código de Processo Civil, com respectivos comentários, mas não se esqueça, tem que ter uma visão geral do mundo jurídico. Essas leis menos aplicáveis, essas leis mais paralelas, os regulamentos, os estatutos, os decretos, as portarias, às vezes você não precisa ler uma obra comentada sobre aquilo, mas você corre o olho pelo menos lê para ter uma noção geral. Agora, esse carro-chefe aí do direito penal e o direito processual penal, você precisa ler obras boas que comentem artigo por artigo e dominar bem isso. E, claro, obras comentadas também a respeito do direito civil e do processo civil, que são também muito essenciais. E, a depender do ramo do Ministério Público que você vai precisar também ter uma noção boa, eventualmente, de direito do trabalho, ou da legislação afeta aos tribunais de contas, enfim, pode haver alguma variação a depender do ramo do Ministério Público que você pretenda trabalhar. Mas é preciso estudar com afinco. Eu posso lhes dizer que eu estudei durante 6 meses para passar no concurso do Ministério Público.
e li uma pilha de livros que dava talvez uns 2 metros de altura. E li aquilo com muito empenho. Foi há poucos dias, não é? Deixa essa história do número de anos para lá. É certo que eu já fiz o concurso e já trabalhei quase 30 anos como promotor e já me aposentei. Entretanto, à época em que eu estudava para o concurso do Ministério Público, não tínhamos esses cursinhos preparatórios como tem hoje, né? Isso é uma facilidade, não é? Então a gente estudava em casa mesmo, e para valer, para não dizer para morrer. Tem que estudar muito. A profissão exige que você goste das letrinhas e dedique-se a isso de maneira muito intensa. Você precisa estudar, sim. E a mensagem que eu deixaria para vocês é que o Ministério Público é uma instituição muito boa. É uma instituição que normalmente conta com pessoas vocacionadas, pessoas honradas, que fazem um trabalho muito digno e que estão espalhados aí pelo país todo com o objetivo de trazer o bem à sociedade onde vivem. Se você disser, mas eu ouvi falar de um promotor de justiça que praticou uma conduta errada e tal, óbvio, nenhuma sociedade é perfeita, nenhuma instituição é perfeita, em qualquer lugar você poderá encontrar pessoas boas e pessoas não tão boas. Mas posso lhes dizer, os promotores de justiça com os quais eu tenho me relacionado são todas pessoas muito dignas, muito honradas, que fazem um trabalho muito sério e que lutam com toda a força do seu coração para defender a sociedade de maneira correta e fiel. Portanto, se você sonha em ser um promotor de justiça, eu lhe diria que Jesus o abençoe, você está fazendo uma opção interessante. O trabalho é gostoso de ser desempenhado, você tem muita independência e ao final do dia você vai para casa com aquela satisfação de dever cumprido e com muita história boa para contar. Felicidades, muito obrigado por essa oportunidade aqui rica de estar com vocês, obrigado